estamos iniciando o mini encontro de EFT para prosperidade. É mini porque normalmente esses encontros têm duração de 1 hora e hoje teremos meia hora. É para você ter um gostinho desses encontros. Bom, como você já deve ter visto no vídeo, existe um ditado que diz: uma imagem vale 1000 palavras. E eu diria que uma vivência, uma experiência, vale 1 milhão de palavras. Então não adianta eu falar, usando palavras. As pessoas não vão entender o que é EFT. Não vão entender o que é participar de um encontro de EFT. Então, esse é um tipo de coisa que você só consegue entender quando você vivencia. E amanhã vai começar uma nova fase dos encontros de EFT. Nós tivemos 2 últimas semanas sem os encontros, porque eu estava reformulando esses encontros. E amanhã começa. E ao invés de explicar com palavras, então, o que é EFT, como é que vai ser, você vai experimentar. Bom, antes de prosseguir, eu gostaria de saber o seguinte: quem já participou dos encontros de EFT, digite 1, quem nunca participou, digite 0. Eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas já participou. Bom, até agora não apareceu nenhum 0. Então vou considerar que todos já conhecem os encontros de EFT. Bom, o que vai mudar a partir de agora, a partir de amanhã, nesses encontros de EFT? Como alguns de vocês já devem ter visto pelo e-mail que eu passei, os encontros de EFT, a partir de amanhã, vão receber o nome de encontros de EFT para prosperidade. É que eu recebi muitas solicitações de encontros de EFT sobre prosperidade. Bom, a prosperidade, a maioria das pessoas se associa imediatamente ao dinheiro. Mas prosperidade é algo bem mais abrangente. Não se trata apenas do dinheiro. Prosperidade, na realidade, é muito parecido com sucesso. Sucesso não é apenas alcançar um objetivo, mas você alcançar um objetivo, alcançar outro. É uma sucessão de objetivos alcançados. Isso é o sucesso. E a prosperidade é exatamente isso. Você alcança um objetivo, você melhora, você alcança um outro objetivo, você melhora mais um pouco, você vai fazendo isso ao longo da vida. E sua vida vai ficando cada vez mais próspera. Então, por isso, eu poderia chamar isso de encontro de EFT para alcançar sucesso. Não é apenas questão de dinheiro. Bom, aqui a maioria das pessoas já participou dos encontros de EFT, então já sabem como é. Mas para aquelas pessoas que provavelmente vão assistir através da gravação, porque não puderam entrar na sala, a EFT é algo que poucas pessoas conhecem. Claro que as pessoas que estão aqui, a maioria conhece,
pessoas que estão na minha lista, muita gente conhece, mas eu fico surpreso ao conversar com aquelas pessoas que dizem que conhecem EFT, e muitas dessas pessoas estão equivocadas com relação a EFT. O fato é que poucas pessoas, se nós pegarmos o universo de pessoas existentes no mundo, pouquíssimas pessoas conhecem EFT. Desse grupo pequeno de pessoas, muitos nunca experimentaram EFT. Então essas pessoas leram alguma coisa sobre EFT, ouviram sobre EFT, assistiram vídeos da EFT, mas não passaram disso. Então eles conhecem EFT em termos de só informação. Algumas pessoas já participaram de alguma atividade de EFT, já fizeram EFT, tiveram um bom resultado, mas não praticam no seu dia a dia. Isso tem de monte. Poucas pessoas praticam essa EFT com frequência a ponto de transformar essa EFT numa ferramenta disponível a qualquer momento para lidar com diversas situações difíceis. Algumas pessoas, mesmo tendo feito cursos, têm medo de fazer EFT, têm medo de fazer algo errado. Algumas dizem, não sei como formular frases. E muita gente diz que se esquece de usar. Tem outras pessoas que dizem, só consigo bom resultado se outra pessoa fizer EFT aplicando nela. Ou ao contrário, existem pessoas que dizem, quando eu faço EFT para outra pessoa, a pessoa melhora, mas eu não consigo fazer para mim. Então essas são algumas razões porque é extremamente importante as pessoas praticarem. E os encontros de EFT é uma grande oportunidade das pessoas praticarem, já que as pessoas se esquecem, têm medo, não sabem como fazer, basta comparecer toda sexta-feira, à noite, às 8 horas, e fazer EFT junto com outras pessoas. E aos poucos a pessoa vai aprendendo, assimilando a EFT, e depois de algum tempo estará em condições de usar EFT não só durante os encontros, mas também no seu dia a dia. Bom, mas o tema de hoje é prosperidade. E no momento, vamos ficar na prosperidade financeira, que é a primeira coisa que vem à mente das pessoas. Nem todas as pessoas se sentem prósperas. Provavelmente, se a pessoa realmente se sentisse próspera, nem teria feito a inscrição. Mas o que acontece é que, no geral, as pessoas não estão satisfeitas com seu nível de prosperidade. São raras as pessoas que estão satisfeitas, que dizem que estão prósperas, que a vida delas está bem em diversas áreas, vai bem de dinheiro, vai bem de amigos, vai bem com a família, a saúde vai bem. Então essa seria uma pessoa próspera. Se você não tem nenhum problema com dinheiro, tem alguém aqui que não tem nenhum problema com dinheiro? Tem alguém que se sente próspero financeiramente? Quem se sente assim, por favor, digite 1. E quem não está ainda assim, digite 0. Quero saber se tem muita gente que já se sente próspera. Apareceu um 0, já apareceu um 0. Apareceu um monte de 0 já, uns 3 zeros.
A Adélia diz que está travando. Bom, até agora não apareceu nenhum 1. Bom, talvez a pessoa que está próspera tenha um receio de dizer que está próspera. Mas se a pessoa tem receio de dizer que está próspera, então ela não está próspera de verdade. Então a pessoa que está próspera não teria esse medo. Bom, então se você não se sente próspero, tem alguma coisa impedindo você, porque eu acho que todos nós buscamos essa prosperidade há muito tempo, não é de hoje, não é de ontem. Então alguma coisa está travando, não é? Existem várias coisas que poderiam ser o motivo desse travamento, desse bloqueio. Mas hoje vamos focar num desses motivos, que são experiências ruins. Então, muitas vezes nós passamos por algumas experiências ruins em termos de dinheiro. Pode ser que alguém tenha passado por uma experiência de falência. Às vezes não é a própria pessoa, mas a família passou por isso porque o pai, mãe, alguém foi à falência. Ou então você trabalhou numa empresa onde foi à falência. Ou talvez você tenha sido enganado, roubado por alguém em quem você confiava. Talvez você tenha passado fome, passou um período muito difícil. Você pode ter perdido muito dinheiro, fez um investimento que não deu certo. Você pode ter sido humilhado por não ter dinheiro. Talvez seu nome foi para SPC. Talvez você passou por uma separação e a principal causa foi dinheiro. Ou então talvez você esteja passando uma situação difícil justamente por causa da separação, porque uma boa parte do seu dinheiro vai para pagar pensão, por exemplo. Enfim, as pessoas normalmente têm uma ou mais experiências ruins em termos de dinheiro. Se você, ao pensar nessa experiência ruim, numa experiência ruim em particular, e você acha aquilo uma graça, você consegue dar risada, então aquela questão não é mais problema para você. Aquilo não está mais atrapalhando. Mas se você, ao pensar em alguns desses eventos, você não se sente bem, você até evita de pensar nisso, você tem medo de pensar nisso, então você está com um problema. Porque isso é um dos fatores porque você está com dificuldade de alcançar a prosperidade financeira. Então, gostaria que cada um de vocês fizesse uma pesquisa na sua memória, identificasse alguma experiência ruim em termos de dinheiro que ainda causa um desconforto a você. Uma experiência ruim que ainda deixa você muito incomodado. Quem já conseguiu identificar uma experiência assim, por favor, digite 1. Algumas experiências já não incomodam mais. Ótimo. Mas se tem alguma experiência que ainda incomoda, e quem não consegue encontrar nenhum, quem já conseguiu limpar tudo em termos de experiências ruins, então você não consegue mais pensar em nenhuma experiência ruim
em termos de dinheiro que cause algum desconforto, essa pessoa vai digitar 0 para mim. Então respondam aqui para mim. 1 ou 0? 1 é sim. Ok, Luiz Antônio não tem mais nenhum. Quanto menos, melhor. Bom, eu não sei se a conexão está ruim. Eu não estou vendo as respostas. Mais uma pessoa digitou 0. Bom, essas pessoas que colocaram 0, então procure alguma outra coisa que esteja incomodando em termos de prosperidade financeira. Por exemplo, você pode estar muito insatisfeito porque apesar de trabalhar bastante, apesar de você ter feito tudo que você acha que poderia fazer, não está avançando. Duas pessoas estão dizendo que a conexão está ruim. Experimente sair da sala e entrar novamente. Isso pode ajudar. Também experimente fechar todos os programas que não estejam sendo utilizados. Tânia também disse que está ruim. Todo mundo está ruim. É que essa sala está com lentidão, eu imagino. A minha conexão está ótima. Mas pode ser o caminho entre o servidor e você pode estar com algum problema. Ok, poucas pessoas responderam. Então vamos fazer o seguinte. A Luiz disse que está ótima. Hoje deve estar ruim a conexão em alguns locais. Bom, é o seguinte. Então, quem tem alguma experiência ruim, que ainda não está totalmente resolvido, vai trabalhar isso. Quem não tem nenhuma experiência ruim pendente, ou seja, nunca passou por essas situações, ou se passou, você já conseguiu superar isso, aquilo não incomoda mais nem um pouco. Então pense em alguma outra coisa que esteja incomodando você. Talvez você tenha dívidas pesadas que deixam você perder o sono. Talvez você esteja com dificuldade de conseguir o aumento de preço junto a seu cliente. Então, qualquer coisa que esteja incomodando em questão do dinheiro, ok? E você vai reviver aquele evento, se for aquele acontecimento que deixou você muito abalado e ainda causa mal-estar, é aquele. Se você tem uma situação, por exemplo, você não consegue pagar as contas, então pegue uma das vezes em que você ficou muito mal por isso. Ou talvez você ganhe muito dinheiro, mas tem alguém na sua família que toma todo o seu dinheiro.
Enfim, eu quero que você identifique algum evento negativo relativo ao dinheiro. Sinta o desconforto. Pode ser alguma emoção negativa, pode ser alguma sensação física, um mal-estar. E vão colocando aqui para mim um número de 0 a 10. 0, não tem nenhum desconforto. 10, o máximo de desconforto. Dez, 8. Cada pessoa tem problema diferente dos outros, por isso o número pode variar. Bom, eu pulei essa parte dos pontos, porque eu acho que todo mundo já conhece os pontos. Então já vou direto para EFT. Bom, como é que você vai usar EFT? Embora eu me sinta de tal maneira, por exemplo, embora eu sinta muita raiva por causa de, por exemplo, embora eu sinta muita tristeza por não conseguir pagar a minha prestação do carro, eu me aceito profunda e completamente. Embora eu sinta muita raiva da minha mulher, minha ex-mulher, porque ela toma tudo que eu ganho, embora eu sinta muita raiva do meu ex-sócio, que acabou com tudo que eu tinha. Ok? Cada um de vocês vai descrever assim. Ou simplesmente vai repetir as frases que eu vou dizer, pensando no seu caso particular. Então vamos lá. Comece a bater no ponto karatê. Embora eu sinta esse desconforto por causa do que aconteceu, eu me aceito profunda e completamente. Embora eu sinta esse desconforto por causa do que aconteceu, eu me aceito profunda e completamente. Embora eu sinta esse desconforto por causa do que aconteceu, eu me aceito profunda e completamente. Nos pontos você pode dizer o nome do desconforto que você sente ou simplesmente repetir o que eu digo. Esse desconforto. 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 Respire. Volte a pensar, volte a reviver aquele evento negativo sobre seu dinheiro. Sinta novamente esse desconforto. Faça a medição do tamanho desse desconforto e você vai colocar aqui para mim os dois números. O número anterior e o número atual. 10 para 8. 9 para 8, 8 para 5. Então, os números diminuíram. E o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir as mesmas frases. Se você estiver repetindo minhas frases, ao fazer isso, é recomendável que você pense no seu caso. Quem está usando frase para o seu próprio caso, não precisa muito, porque a própria frase vai direcionando você para essa questão.
Ok, mais uma vez, ponto karatê, embora ainda sinta esse desconforto, por causa do que aconteceu, eu me aceito profunda e completamente. Embora ainda sinta esse desconforto, por causa do que aconteceu comigo, eu me aceito profunda e completamente. Embora ainda sinta esse desconforto, por causa do que fizeram comigo, eu me aceito profunda e completamente. Este desconforto. Ainda sinto esse desconforto. Esse desconforto. Ainda sinto esse desconforto. Este desconforto. Esse desconforto. Esse desconforto. Esse desconforto. Respire. E mais uma vez, reviva aquela situação. Imagine que aquilo está acontecendo com você neste momento. Sinta esse desconforto. Pode ser desconforto físico, pode ser uma emoção negativa, um pensamento. Coloque os 3 números dessa vez. O primeiro, o segundo e o terceiro. 985, 1087. Ah, não estava aparecendo a linha? Dependendo da tela, pode acontecer isso. Ok? E Carlos, por exemplo, já chegou no 1. O Luiz, 877. Isso varia porque o problema do Luiz é muito diferente do problema do Carlos. Vamos fazer mais uma vez. Embora ainda sinta raiva do João por ele ter me enganado na semana passada, eu me aceito profunda e completamente. Embora eu ainda sinta muita mágoa, daquela empresa que não me pagou até agora, eu me aceito profunda e completamente. Embora ainda sinta muita tristeza, porque nunca mais consegui recuperar aquele dinheiro, eu me aceito profunda e completamente. Muita tristeza. Muita tristeza. Muita tristeza. Muita tristeza. Muita raiva. Muita raiva. Muita raiva. Muita raiva. Respire. Mais uma vez. Reviva aquela situação. Imagine que aquilo está acontecendo com você nesse momento. Verifique a intensidade do desconforto e coloque os 4 números. Luiz Antônio conseguiu sair do 7, foi para ok, todos conseguiram. 9852, 9864. Carlos está no 1. Ok. Vamos fazer mais uma vez antes de terminar. Normalmente nós repetimos
o número suficiente de vezes para chegar no zero. Às vezes você consegue chegar no zero com 2 ou 3 rodadas, outras vezes você vai levar 4, 5, 6, 7, 10, 15 vezes. Depende de caso para caso. Mais uma vez, embora ainda sinta um pouco desse desconforto, por causa daquele trauma financeiro, eu me aceito profunda e completamente. Embora ainda sinta esse desconforto, por causa daquele trauma financeiro, eu me aceito profunda e completamente. Embora ainda sinta esse desconforto, por causa daquele trauma financeiro, eu me aceito profunda e completamente. Ainda sinto desconforto. 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 Respire. Volte para a situação. Volte para aquele evento. Reviva o evento. Sinta de novo o que você sentiu. E coloque agora os 5 números. Adilson conseguiu chegar no zero. O Carlos também. Délia também. Fátima também. Tânia também. Tá, eu vou pedir para aquelas pessoas que atingiram zero, o que acontece quando você chega no zero? O que acontece? Porque algumas pessoas ainda não tiveram essa oportunidade de chegar no zero. Algumas pessoas não foram orientadas para fazer a Dilson diz, estava com dificuldade de lembrar a pontuação inicial. Não tem mais importância. Pois é. Eu pedi para dizerem o que acontece quando chega no zero, porque algumas pessoas não foram orientadas para fazerem essa mudança, essa medição. E essa medição é extremamente importante. Porque se você parar antes de chegar no zero, você pode até sentir mais... Pode ter um bem-estar, você pode não sentir mais aquele desconforto. Mas isso pode voltar. Ou seja, quando você não chega no zero, provavelmente esse problema vai voltar de novo em outra situação. Quando você chega no zero, é muito pouco provável que aquilo se repita, aquilo volte. Lembra do evento, mas não incomoda mais. O que fazer se voltar? Bom, quando volta é porque o problema não foi resolvido. Aquilo que você achou que era um problema pode ter outras questões associadas.
Por exemplo, se você, vamos imaginar que seja, você trabalhando numa empresa, a empresa faliu e você não recebeu, ok? Você pode ter uma mágoa em relação à empresa, você pode estar com raiva do advogado que está cuidando disso, que não consegue, você pode ter raiva do governo que dificulta as coisas, do juiz, do cobrador, do seu credor. Então é preciso eliminar cada uma dessas coisas para você realmente limpar o evento. Luiz Antônio, faço frequentemente e não consigo chegar no zero. Pois é. Então, nesse caso, Luiz, é algo parecido com o que eu disse para Tânia. Você pode estar pegando um problema muito genérico. Então, o genérico é uma soma de várias coisas específicas. Então, você precisa resolver uma coisa de cada vez. Também tem aquela outra colocação. Muitas vezes nós temos um problema que é como uma cebola, não é? Tem várias camadas, camada sobre camada. Então você vai descascando camada por camada, até chegar no núcleo. Então essas coisas você começa a aprender a trabalhar participando dos encontros. Não apenas participando de vários encontros, porque às vezes você não tem problema, mas a outra pessoa tem. Então essa pergunta do Luiz pode ter sido muito útil para uma outra pessoa que nem se manifestou. Então essa é a parte importante de participar desses encontros de EFT. E quando você faz sozinho, você não tem essa oportunidade. Muitas pessoas relatam uma diferença de trabalhar, participar, fazer EFT em grupo, porque aí tem a energia do grupo. Nos encontros de EFT você vai conhecer diferentes formas de abordar um problema. EFT não é apenas uma técnica, mas um conjunto de técnicas. Então, há ocasiões em que eu vou usar uma técnica de EFT, num outro encontro vou usar uma outra técnica de EFT. E isso você vai aprender praticando. Muito bom. Então já são 20h44, passamos um pouquinho do horário que tinha estabelecido como limite. Infelizmente, muitas pessoas não puderam entrar por causa do servidor que está com problema. Algumas pessoas nem conseguiram fazer a inscrição, mas amanhã eu vou disponibilizar essa gravação e essas pessoas também poderão ter acesso a isso aqui. Bom, mais uma vez eu quero lembrar que amanhã começa os encontros de EFT para a prosperidade. Eu já tenho aproximadamente 50 temas para trabalhar nessa questão. Então, se houver boa receptividade, eu vou continuar tratando de um tema a cada encontro. Vai ter bastante trabalho. E uma outra novidade é que nesse encontro de EFT, para aquelas pessoas que já conhecem, além da EFT, como eu faço, eu resolvi incluir no início uma ou duas rodadas de EFT com frases prontas. EFT com frases prontas não é exatamente uma EFT. Mas algumas pessoas gostam.
Então, atendendo a essa solicitação, também estou incluindo frases prontas. Os encontros de EFT que começam amanhã têm desconto de 50% para quem fizer a assinatura mensal, ou seja, você paga por mês, participa de todos os encontros do mês. Então essas pessoas vão pagar basicamente 2 encontros e vão ter direito a 4. Mas no mês de novembro vão pagar apenas 2 encontros e vão ter direito a 5, porque tem 5 sextas-feiras. Bom, vocês podem fazer a inscrição nesse link aqui, mizugi.com/prosperidade. Ok? Nesse link, mizugi.com/prosperidade. Ali vocês poderão fazer as suas inscrições. Muito bom. Então estamos chegando no final. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Senão nós podemos encerrar. Bom, parece que não há dúvida. Então vamos encerrar. Obrigado pela participação. Boa noite. Espero encontrar vocês amanhã no encontro de EFT para Prosperidade.